Sabe, às vezes as maiores lições vêm das histórias mais inusitadas. E a de hoje envolve o Winston Churchill e, acredite se quiser, uma ovelha pintada. Parece estranho, né? Mas essa história esconde uma lição assim poderosíssima sobre diplomacia, sobre influência e sobre aquela arte sutil de, às vezes, ceder um pouquinho para ganhar muito lá na frente. Então a pergunta é essa mesma. O que uma simples ovelha pintada pode nos ensinar sobre poder? E olha, por mais que pareça uma coisinha boba, uma anedota qualquer, o que está por trás disso é uma estratégia genial e que funciona tanto hoje quanto funcionava lá na alta política do século XX. Vamos mergulhar nesse mistério. Bom, para a gente entender essa história, a gente precisa primeiro conhecer os dois personagens principais, os nossos protagonistas. De um lado, Winston Churchill, do outro, Henry Luce. Dois gigantes, sabe? Titãs mesmo, cada um no seu mundo. E o caminho desses dois vai se cruzar de um jeito que parecia super inofensivo, mas que, no final das contas, teve consequências bem surpreendentes. Então vamos lá. De um lado, a gente tem o Churchill. Todo mundo conhece o estadista, né? Mas ele também era um apaixonado por pintura, um artista amador, mas muito dedicado. E do outro lado, Henry Luce. Esse cara era simplesmente um dos maiores magnatas da mídia da época. O editor por trás das revistas Time e Life, que, vamos combinar, moldavam a opinião de milhões de pessoas. E aí o destino, ou sei lá, o acaso, faz com que uma das pinturas do Churchill fosse parar justamente onde? No coração do poder do Luce, lá no escritório dele em Nova York. E aí que a nossa cena começa. Imagina só, Churchill está visitando os Estados Unidos e dá uma passada no escritório do Lucifer. Os dois estão lá, parados na frente do quadro, olhando a paisagem que o próprio Churchill pintou. Um momento tranquilo, de admiração. E é exatamente aí que o impensável acontece. Gente, para e pensa na audácia desse momento. O Luce, que era um gigante da mídia, ok? Mas na arte ele era um completo amador. Ele simplesmente vira e sugere uma correção na obra de um dos líderes mais poderosos do mundo. Uma sugestãozinha, assim, casual, que tinha tudo, mas tudo mesmo, para ser vista como um insulto gigantesco. E aí, o que será que o Churchill fez? Será que ele explodiu? Ficou furioso? Ou simplesmente ignorou o comentário com aquele desprezo britânico? Pois é, a resposta dele foi muito, mas muito mais sutil. E é exatamente por isso que foi genial. O arrependimento do Luce bateu na hora, foi instantâneo. Ele deve ter pensado, o que foi que eu fiz? E o pânico só aumentou quando no dia seguinte o telefone toca. Era a secretária do Churchill, pedindo para enviar a pintura para Londres. Imagina o coração do Luce nessa hora. Com certeza ele pensou, pronto, cometi o maior erro da minha vida. Tenta imaginar a agonia do cara enquanto o quadro viajava pelo Atlântico. Cada dia que passava em silêncio devia aumentar ainda mais o medo dele. O que ia voltar de Londres? Um quadro devolvido com uma nota desaforada? Ou alguma outra coisa? E aí, finalmente, o pacote chegou. Luce deve ter aberto aquilo com o coração na mão e quando ele olhou para a tela, ele viu que sim, alguma coisa tinha mudado. Churchill tinha mexido na própria pintura por causa daquele comentário dele. E lá estava, uma ovelhinha, uma única, pequena ovelha, pastando tranquilamente ali no primeiro plano. Exatamente o que o Luce tinha sugerido. Sem briga, sem discussão, sem uma palavra atravessada, Churchill simplesmente atendeu ao pedido. Mas nesse gesto, nesse simples ato, tinha uma lição muito, muito profunda. E essa é a grande questão, né? Por quê? Por que um homem do tamanho de Churchill, que enfrentou os maiores tiranos da história, se daria ao trabalho de atender a um capricho, uma sugestão boba de um editor? A resposta, gente, não tem nada a ver com arte ou vaidade. Tem a ver com a dança complexa e muitas vezes implacável do poder. Para a gente decifrar o que Churchill fez, não adianta olhar para ele como um artista que foi ofendido. Não, a gente tem que enxergar o que ele realmente era. Um mestre. Um mestre na arte das relações de poder, um jogador muito experiente nesse grande tabuleiro que é a influência. O mundo em que esses dois viviam era como uma corte moderna. Não estou falando de rei, rainha, essas coisas. Mas era um espaço cheio de dependências, um dependendo do outro, sabe? Uma teia complexa. E nesse jogo, onde a opinião pública era uma arma poderosíssima, comprar briga com um magnata da mídia como Luce era simplesmente uma péssima jogada. Não era inteligente. Então, ao pintar aquela ovelha, o que Churchill fez foi uma jogada de mestre. Pensa bem, ele evitou um conflito desnecessário. Ele pareceu humilde, gracioso e, o mais genial de tudo, ele exerceu o poder dele de um jeito tão sutil que o Luce nem se tocou. Foi como se ele dissesse, sem falar uma palavra,
Ah, sua sugestão é tão pequena, tão trivial que eu posso fazer isso aqui sem nem pensar direito. Foi uma demonstração de poder, disfarçada de gentileza, de submissão. Brilhante. E aí que a história da ovelhinha deixa de ser só uma curiosidade histórica, né? Ela vira uma metáfora poderosa para a gente aprender a navegar em qualquer ambiente mais complexo, seja no trabalho, seja na vida. A lição de verdade aqui é que poder não é só gritar mais alto, não é só bater na mesa. Às vezes, a maior demonstração de poder é justamente saber a hora de ceder nas coisas pequenas para conseguir proteger o que realmente importa. É sobre escolher as batalhas, sabe? Ter essa sabedoria. Porque um gesto pequeno pode tanto desarmar um problema quanto fortalecer uma aliança. E isso nos leva à estratégia final. Coloque a ovelha. E olha, isso não tem nada a ver com ser fraco, muito pelo contrário. É o auge da inteligência estratégica. Significa fazer aquela pequena concessão para acalmar o ego de alguém, para evitar uma briga que não vale a pena ou para ganhar um aliado importante. É ter o controle da situação, mas com a leveza de uma pincelada. E bom, isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Nas nossas vidas, nas nossas interações, seja no trabalho, num projeto, numa negociação, onde é que a gente precisa colocar uma ovelha? Onde é que uma pequena concessão, uma ovelha pintada, pode abrir o caminho para uma vitória muito maior? A resposta talvez esteja bem aí, na paisagem dos nossos desafios do dia a dia.